De um navio de carga sendo rasgado em dois por uma tempestade a uma balsa que se choca com uma doca, aqui estão alguns acidentes de barco capturados pela câmera. Às vezes, tempestades podem causar naufrágios espetaculares, que foi o que aconteceu com este navio espanhol em 2014. A pessoa que gravou a cena estava a algumas centenas de metros do cargueiro Luno, que foi imobilizado perto de um clique na cidade francesa de Anglet. A pessoa, curiosa, certamente queria ver o que aconteceria com este navio agredido pelas altas ondas que atingiram a costa atlântica por causa da tempestade Petra. Mas ele não esperava que este barco se partisse em dois. No entanto, ele continuou filmando esta cena incrível e surreal até que as duas partes do barco ficaram completamente separadas uma da outra. Ele ficou tranquilo ao saber que não houve vítimas como resultado deste acidente, pois os membros da tripulação e o piloto a bordo foram resgatados a tempo por helicóptero. Tudo somado, esta experiência inesquecível provavelmente o terá feito voltar a colocar os pés em um barco. Quando a natureza não tem nada a ver com um acidente de navegação, às vezes é culpa das avarias que podem ocorrer a qualquer momento e causar grandes danos. Veja o que está prestes a acontecer com o cimento de Chipre. O capitão deste enorme navio de carga carregado com cimento nesta pequena marina em Levanger, Noruega, tenta puxar o navio para fora do porto. Contra todas as probabilidades, um propulsor de proa quebrou-se. Ai! O capitão deu o melhor de si para manobrar seu barco. Ele conseguiu empurrá-lo para frente, mas esta manobra o fez perder o controle de sua trajetória e o navio de carga acabou afundando no pequeno porto. Como resultado, o cais da marina e vários barcos de recreio que ali estavam atracados foram destruídos pelo enorme navio, e os 3 barcos acabaram afundando. Diante desta situação incontrolável, o capitão se sentia impotente para fazer qualquer coisa e só podia olhar para os danos causados por seu barco com um olhar de lástima no rosto. Foi uma experiência que marcou sua carreira para sempre. Está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Vamos continuar. Estas pessoas estavam em Saint Martin, uma ilha no Caribe, onde tinham vindo para desfrutar de suas férias. Mas enquanto estavam num convés na Baía Simpson, um grande iate de luxo, o Ectasia, surgiu do nada e caiu no convés, atingindo o ponto de controle. Ai! Alguns dos turistas, fascinados pelo desenrolar da cena diante de seus olhos, não conseguiram se conter e tiraram seus telefones para gravar estas imagens incríveis e guardar uma lembrança. Uma memória não tão agradável para eles, pois o acidente causou alguns danos, especialmente ao iate do bilionário paquistanês Al-Shahir Fiyaz. Ainda assim, eles foram aliviados por não ter havido vítimas, mais medo do que dano. Entretanto, o acidente do Ectasia permanecerá para sempre gravado em suas memórias. Colocar um barco no mar não é uma coisa fácil de se fazer. Observe e você entenderá o porquê. Neste vídeo, você pode ver claramente como as pessoas puxam este barco novinho em folha para jogá-lo ao mar. Mas essas pessoas acharam essa tarefa muito difícil e tiveram que enfrentar um grande problema. Um barco ainda é pesado. Mas isso não é um problema. Puxando bem, eles conseguiram fazer com que o barco deslizasse pelo convés. Mas olha, puxando forte, um pouco forte demais até mesmo, o barco acabou na água e caiu. É fácil imaginar os danos extensos que se seguiram a este acidente. Os heróis desta história tiveram que se apressar para salvar o que ainda era salvável. Tenho quase certeza de que eles perderam o emprego no mesmo dia. O piloto deste pequeno barco estava voltando para a praia depois de uma excursão no mar. Ele estava prestes a atracar quando uma onda virou seu barco. Não havia necessidade de entrar em pânico. Ele arranjou toda a sua coragem na esperança de conseguir atracar o barco o mais rápido possível. No momento seguinte, você poderia dizer que a sorte sorriu para ele quando outra onda empurrou o barco, mas não foi sem consequências porque o barco acabou encostado ao farol. Veja, devido à corrente, o pequeno barco bateu na enorme torre antes de encalhar sobre as rochas. Felizmente, o piloto estava ileso, e é claro que nem ele nem o passageiro com ele sofreram ferimentos, exceto por um pouco de enjoo devido à oscilação do barco com as ondas. Este homem teve uma experiência incrível e aterradora. Na minha opinião, ele deve ter tido vários pesadelos.
Há algum tempo, as férias dos cruzadores a bordo destes dois navios quase se transformaram em uma tragédia. Estas pessoas estavam aproveitando o dia ao máximo. Eles tinham embarcado nestes dois transatlânticos na esperança de ter umas férias de sonho. Tudo teria ficado bem se os dois navios não tivessem colidido neste porto da ilha mexicana de Cozumel. Atenção! Em pânico, mas acima de tudo curiosos para ver o que tinha acabado de acontecer, os passageiros não podiam ver os danos até que estivessem em terra. E aí está o susto. Entretanto, eles ficaram aliviados ao saber que não houve vítimas, exceto por alguns ferimentos menores que foram examinados a bordo de um dos barcos. Mas é preciso admitir que este acidente manchou um pouco as belas feridas deles. Agora fique de olho naquele navio russo em direção à Ponte Busan, na Coreia do Sul. Mas o que aconteceu com o capitão daquele navio? Bem, este homem estava a bordo do navio de carga, quando foi levado pela súbita vontade de beber. Uma pequena bebida e ele estava bêbado. Aparentemente, o capitão permaneceu no leme e continuou navegando como se nada tivesse acontecido. Entretanto, as consequências de seu estado não demoraram a chegar, pois uma vez que ele chegou à ponte, ele simplesmente a atingiu. Imagine a quantidade de danos causados por essa pequena bebida. O navio foi danificado na frente com o colapso de uma torre, e a ponte foi perfurada, sem mencionar o tráfego que foi afetado. Diante desta situação, o capitão simplesmente virou o barco e voltou, apenas para ser detido pela guarda costeira, que investigou e confirmou que ele estava bêbado. Após este incidente, o capitão tornou-se o centro de uma das histórias navais mais incomuns deste século. Dê uma boa olhada na foto deste navio. Você está sentado na frente de sua tela? Perfeito. Agora analise esta foto e procure o que torna essa imagem do filme tão impressionante. Mas não é uma foto de um filme. É uma foto real. Como? Sim, você me ouviu bem. A imagem do Shinyo Sawako, preso a um rebocador ao largo da costa do Vietnã, vai te impressionar tanto que você vai começar a procurar informações sobre o navio. E se você procurar bem, vai descobrir um pouco mais sobre este navio registrado em Hong Kong, e descobrirá também que alguns meses depois do incidente que causou essa foto, esse grande navio sofreu outro acidente depois de colidir com um barco de pesca chinês. Agora feche a tela e reflita silenciosamente sobre tudo isso. Por fim, a história do Shinyo Sawako terá feito você querer assistir a um dos muitos filmes sobre acidentes com navios. Veja o que vai acontecer com essas pessoas em seu barco. Estes jovens estavam em uma lancha e estavam prestes a dar uma última volta ao mar. Vamos lá, uma última pedalada para terminar esse dia com uma nota alta. No início, tudo parecia normal, mas a velocidade do barco começou a aumentar pouco a pouco. Para não cair, os passageiros se agarraram firmemente ao barco. E, olha para eles, a velocidade do barco só deixou eles mais agitados. Um passeio rápido não é nada mal, mas esse sentimento de repente se transformou em um pânico. Devido à sua alta velocidade, o barco perdeu o equilíbrio ao se aproximar de uma onda. O piloto perdeu o controle e então, bum! Todos foram expulsos do barco, e alguns até mesmo ficaram gravemente feridos. Felizmente, eles foram resgatados. 5 deles foram levados ao hospital. Bem, podemos ter certeza de que, para esses passageiros, esses passeios de barco em alta velocidade acabaram. E terminamos com este espetacular acidente de barco que ocorreu em 2017 em Santo Domingo, República Dominicana. Cerca de um mês depois de deixar a Grécia, o Kidon estava prestes a chegar à República Dominicana. Ao chegar em Santo Domingo, encontrou uma forte corrente no porto. No entanto, o navio ignorou estas condições particulares, conseguiu atracar, mas por causa desta manobra, acabou na doca. Sim, a corrente era mais forte. O resultado? Danos materiais significativos, tanto para o navio quanto para o porto. Basta olhar para o estado do cais para julgar. A balsa ainda foi capaz de retomar o serviço algumas semanas depois, após alguns reparos. Podemos dizer que depois deste acidente, o Kidon foi uma coisa terrível de se ver. Estes foram 12 acidentes com navios imortalizados por vídeos. Qual deles o chocou mais? Deixe-nos sua resposta nos comentários. Como sempre, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo.